Fazer igual o sorriso. Tá tudo bem com vocês? E legal que o sorriso fica esperando feedback, né? Tá tudo bem com vocês? Aleluia. Muito bom estar aqui com você. Gostaria que você curvasse sua cabeça aí e orasse. Pode ficar aí, Cade. Pode ficar à vontade. Não precisa ir embora, não. Tá assustado. Né? Para quê? Fica aí com a gente. Curve a sua cabeça, ore comigo, ore pelo Cade que está querendo fugir, ore por essa turma que está aqui, ore pela minha vida. Pai, muito obrigado. Mais um culto, mais uma celebração, nós estamos aqui na Tua casa, clamamos a Ti que o Senhor fale conosco mais uma vez, traga-nos discernimento através da Tua palavra. Pai, a Tua palavra foi deixada para nós tirarmos todo tipo de instrução e nós clamamos que ela venha nos encorajar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que haja uma intrepidez gerada pelo Teu Espírito em nós, uma ousadia, para enfrentarmos tudo o que precisamos enfrentar. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o Senhor dizer que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. E quando eu olho o Senhor pedindo que tenhamos bom ânimo, eu creio que é para levantarmos todos os dias e nos dispormos a lutar. Então não permita que venhamos nos acovardar em nenhuma situação, Pai. Que assim seja a minha vida, a vida do meu amigo e amado irmão, cheia de intrepidez e coragem, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Quando o medo domina, eu quero conversar com você sobre medo. Eu confesso a vocês que eu tenho que correr. Então, aperte os cintos aí e vem comigo. O que eu mais consegui perceber na minha trajetória ministerial é que o medo é o maior paralisador de propósitos que existe. O medo é aquilo que mais faz as pessoas desistirem dos seus propósitos. E muita gente desiste da família, muita gente desiste, né, do cristianismo, desiste da igreja, desiste de percorrer, né, de trilhar esse caminho que o Senhor nos oferece. Tem muita gente que desiste, porque tem medo. E o que eu quero que você entenda, que todo medo infundado que você tem, vem da falta de conhecimento. Falta de conhecer a Deus. E eu quero usar como base para essa reflexão com você, 1 Samuel, capítulo 20. Pode deixar a sua Bíblia aí aberta em 1 Samuel, capítulo 20, o seu smartphone. Tem alguém que não tem Bíblia aqui na igreja? Tem alguém que não tem Bíblia? Vou pegar vocês vêm para o Tadel, celebração apostólica, e não traz Bíblia, uma canetinha para anotar, um papelzinho, né? Bora lá? 1 Samuel, capítulo 20. E eu quero dar o pano de fundo aqui, porque o meu tempo é curto nessa noite, e o conteúdo é um tanto quanto extenso.
Eu quero correr aqui com você. Você já deve ter visto muitas pessoas que se moveram em coragem. Em um determinado dia você olhou e disse assim: o cara está com medo de alguma coisa. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para as mensagens que tivemos há poucos dias atrás, nós vemos grandes homens de Deus e por vezes esses homens se depararam com o medo e deixaram ser dominados pelo medo. O que você precisa entender é que o medo é um espírito maligno, é um espírito paralisador. O medo é algo que nunca vai deixar de te parar, é um espírito que vai estar sempre ao seu derredor, né? Tentando paralisar você, paralisar o seu ministério, para que você perca, né, a sua família, para que você perca o seu ministério. E o contexto aqui de 1 Samuel capítulo 20 é o de um rei enciumado. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos Saul enciumado com Davi. Nós sabemos que Davi já tinha sido ungido como novo rei de Israel. Davi já estava próximo de Saul, já sentava à mesa com Saul. Davi já tinha uma cadeira cativa ali na mesa de Saul. Todo mundo, ao chegar na mesa, se Davi não estivesse naquela cadeira, todo mundo sabia que Davi não estava lá. Ele tinha uma cadeira na mesa de Saul que era só dele, ninguém sentava. Acontece que Davi começa a ganhar uma notoriedade, e as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares. E a história conta que Saul começou a se enciumar, a ponto de começar a tramar a morte de Davi. E Davi começa a fugir quando entende que Saul está enciumado e tentando matá-lo. Mas Davi tinha uma grande proximidade com Jonatas, filho de Saul. E em uma das conversas que Davi não estava à mesa, Jonatas tenta defender Davi. Fala: não, mas Davi não está aqui, pai, porque eu liberei ele para ir para tal lugar. Eles iam oferecer adoração em tal cidade, e o rei se revolta contra ele, e ele pergunta para o seu pai: mas pai, por que você quer matar Davi? Qual que é o intuito disso? E nessa revolta, Jonatas percebe que a coisa estava feia. Sabe por quê? Porque Davi se ira, porque Saul se ira de tal modo que levanta e lança uma lança contra o seu próprio filho, querendo matar, e começa a maldizer o seu filho. Maldita é a mulher que te colocou no mundo, tu está amaldiçoando, tu não está vendo, o seu infeliz, que Davi vai herdar o trono que é seu. Mas Jonatas tinha uma certeza: que Davi tinha sido levantado pelo Senhor, e ele não tinha problema nenhum em Davi assumir o trono. Acontece que o medo nos paralisa de tal modo que nós nos esquecemos de todas as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para essa história, nós não vemos o profeta aparecer para Davi e falar: Davi, sai correndo, sai que o negócio está ficando feio para o seu lado, que Saul vai te pegar. Nós não vemos uma mensagem do Senhor dizendo para Davi fugir. Mas mesmo assim ele toma a decisão de fugir, mesmo assim, dominado pelo medo. Davi estava correndo risco de vida, e dominado
por esse risco de vida, pelo medo, ele resolve fugir. Jonatas tinha uma amizade muito grande. Ele faz um acordo com o Davi: se meu pai for tentar alguma coisa contra você, fica tranquilo que eu vou te avisar. E eles fazem um acordo: vou te chamar em tal lugar, daqui 2 dias eu vou atirar uma flecha, e se eu disser as flechas estão mais para lá, para quem for apanhar as flechas, é porque tu está correndo risco de vida. Ou se eu disser as flechas estão mais para cá, é porque você não está correndo risco de vida, daí você pode se aproximar de mim. Tem toda uma estratégia quando os dois se encontram, para Davi saber se estava seguro ou não. Quando o medo se aloja no coração, há um eminente risco de tomarmos decisões precipitadas e sem o aval do Senhor. O que eu gostaria de ensinar a você, de dizer a você, é que o medo, ele é um péssimo conselheiro. E muitas vezes nós, quando estamos com medo, permitimos que esse espírito seja o nosso conselheiro. Quando estamos com medo, quando estamos acuados, nós permitimos que o medo seja o nosso conselheiro. Quando sentimos ciúmes, nós permitimos que o medo seja o nosso conselheiro. Quando sentimos medo do que está por vir, nós nos permitimos receber conselhos que não deveríamos receber. E muitas vezes nós abraçamos o conselho que o medo nos traz, e começamos a enfiar literalmente os pés pelas mãos em nossos relacionamentos, e começamos a enfiar os pés pelas mãos nos nossos ministérios. Quando o medo toma conta do teu coração, você fala do seu irmão aquilo que você não deveria falar. Sabe por quê? Porque você tenta se defender, porque você tenta justificar as suas ações, porque você tenta se retratar diante das pessoas. Tudo isso porque você ouviu o conselho de quem você não deveria ouvir. Tudo isso porque você decidiu ouvir o conselho do medo. Por acaso você viu o Senhor dizer para Davi se esconder? O que faz Davi fugir é o medo da morte. E muitas vezes essa história se repete. A história de Davi talvez possa ser a minha e possa ser a sua história. Quem disse que não teríamos dificuldades? Quem disse que não enfrentaríamos aflições? Quem disse para você que o medo não ia rondar você? Quem disse para você que o medo não ia conversar com você? Quem disse para você que você não ouviria a voz do medo? Quem que falou isso para você? Mas quando nós olhamos para a história de Davi, nós não vemos Davi no campo lá pedindo para ser rei. E Davi passava por essa situação porque o Senhor, o próprio Deus, resolveu ungí-lo como rei. E talvez o ministério que o Senhor entregou para você está sendo posto à prova, ou você esteja sendo provado nesse exato momento. Sabe por quê? Por coisas que você nem pediu. Quantos aqui tem ministérios que você nem nunca sonhou em ter, e o Senhor foi e entregou esse ministério a você, e
por ter entregue esse ministério a você, e você enfrenta dificuldades. Mesmo você estando no centro da vontade de Deus, a informação que eu quero dar a você é que você vai sofrer pressões. Mesmo você olhando e dizendo assim, eu estou fazendo exatamente aquilo que o Senhor me pediu para fazer, a informação que eu quero dar a você é que você vai sofrer pressões, você vai ser pressionado. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, e quando nós vemos o Senhor interceder por nós, Ele diz assim, Pai, eu não peço que os livre do mundo, mas eu peço que o Senhor os proteja. Jesus intercedendo diz assim, não precisa livrá-los do mundo, eles vão ter aflições, eles vão sofrer, eles vão ter que lutar, eles vão ter que ter bom ânimo, não precisa tirá-los daqui, eles não precisam viver em isolamento, eles não precisam viver isolado, eles precisam estar aí onde eles estão, eles precisam estar espalhados pela cidade, eles precisam estar em comunidade, não os livre do mundo, mas os proteja. Então luta, amigo, deixa eu te falar uma coisa, vai fazer parte do seu cotidiano, até que Cristo venha enfrentar as dificuldades, dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu mundo de negócios, no seu ministério, vai fazer parte da sua vida, até que Cristo venha. Caso contrário, para se livrar dessa pressão, só tem um lugar, e só tem um caminho, tem na Rua Saudade tem um, e na Consolação, lá no finalzinho tem outro. Não tem jeito. Porque sofremos pressões. E vamos continuar sofrendo. Nos alistamos e estamos em uma batalha. Quais são os efeitos do medo? O que o medo causa em você? Tem gente que, quando tem medo, fica violenta. Você conhece gente assim? Tem gente que fala, não, eu estou com medo. E a melhor coisa para quem está com medo é o ataque. Você conhece gente assim? O que o medo causa em você? Quando você é dominado pelo medo, você se afasta do seu destino profético. Quando Davi, em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1, Davi procura Aimeleque. E começa a contar uma história esfarrapada para Aimeleque. Não, eu vim aqui porque eu estou numa missão secreta. Ninguém pode saber daquilo que eu estou fazendo aqui. Por isso eu vim sem espada, por isso eu vim despreparado. Mas eu vim aqui conversar com você. Davi vai lá em Moabe, nos lugares dos sacerdotes. E muitas vezes nós, quando estamos com medo, nos esquecemos para onde o Senhor nos levou, onde o Senhor nos colocou, e nós queremos nos retirar desse lugar e fugirmos para outros lugares. Muitas vezes você enfrentou dificuldade para estar onde está. O Senhor abriu portas e colocou você exatamente aí onde você está, e você resolve fugir ao se deparar talvez com uma maior dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, se o Senhor te trouxe até aqui, se o Senhor entregou o que entregou nas suas mãos, eu sugiro que você ouça o Senhor antes de abandonar qualquer coisa que o Senhor mandou você fazer. Antes de você abandonar aquilo que o Senhor pediu para você fazer, eu sugiro que você o ouça e entenda. E se é o Senhor pedindo para você abandonar, amém. Mas se
não é o Senhor, provavelmente é o medo que tem rondado você. Por vezes, quando ouvimos o conselho do medo, nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Quando ouvimos o conselho do medo, nós não conseguimos enxergar o sobrenatural, nós só conseguimos enxergar aquilo que é natural. Quando nós ouvimos o conselho do medo, nós não conseguimos observar o escape, mas nós só conseguimos observar e talvez ver a tragédia iminente. Se eu e você temos um destino profético, nós precisamos de apontamentos vindo do alto, de decisões vinda direto do trono do Senhor. Se o teu destino é profético, você não pode se mover apenas por aquilo que você vê. Se Deus mandou você fazer, só pare de fazer se o Senhor mandar você parar. Quando você é dominado pelo medo, você fica confuso. Em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1, pois Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra o seu pai para ele querer tirar a minha vida? Quando o medo ronda você, você fica confuso. Davi não tinha feito nada, Davi não precisava perguntar ao filho de Saul o que ele tinha feito. Sabe por quê? Porque Davi tinha sido rei, tinha sido ungido como rei de Israel. Davi sabia tudo aquilo que estava acontecendo, mas quando nós somos dominados pelo medo, nós ficamos confusos, nós queremos nos fazer de vítima, mas o porquê que eu estou passando por isso, por que o seu pai quer me matar, Querido, o inimigo vai sempre tentar contra você. E às vezes nós nos colocamos como vítimas na frente dos nossos inimigos. Às vezes o teu inimigo está ouvindo você pensar o porquê, e o Satanás está falando assim, porque existe uma promessa sobre a tua vida, existe uma missão dada a você, o Deus te entregou um propósito, e ele assim, seu tonto, eu só estou querendo impedir esse propósito sobre a tua vida, está perguntando por quê? A missão de Satanás vai ser sempre tentar impedir os propósitos de Deus sobre a tua vida. O medo nos faz perder o discernimento espiritual e dá lugar à confusão mental. Você já viu pessoas confusas, que para você talvez o ministério daquela pessoa é claro, e você olha para ela assim, nossa, todo mundo sabe que aquele cara foi chamado para isso, por que ele não está fazendo isso? Só ele não consegue entender o porquê e o para quê ele foi chamado. Muitas vezes essas pessoas estão dominadas pelo medo. Quando você é dominado pelo medo, você se esquece das promessas do Senhor. 1 Samuel capítulo 20, versículo 3, o finalzinho do versículo 3, Davi jura pelo nome do Senhor, por sua vida, estou prestes a ser morto. E o engraçado é que Davi usa o nome do Senhor ainda para fazer esse juramento. Acaso o Senhor retirou a palavra de sobre a tua vida para você temer aquilo que estão falando, que vão fazer com você?
Acaso o Senhor tinha retirado de sobre a vida de Davi a unção que ele tinha derramado, a qual ele disse assim, ó, você vai assumir ainda o reinado de Israel. Assim, Davi, tu ao abraçar o medo, você se esquece das minhas promessas. Eu costumo dizer, você não vai morrer enquanto as promessas do Senhor não se cumprir sobre a tua vida. E eu costumo dizer que só nós temos o poder de anular as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Se nós permanecermos no caminho, elas vão se cumprir sobre você, sobre a tua vida. Tudo que o Senhor prometeu, tudo que Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer. Quando você é dominado pelo medo, você desencadeia uma rede de mentiras. Lembra quando, no capítulo 21, Davi vai até o sacerdote e inventa uma história para ele? E muitas vezes, quando nós estamos dominados pelo medo, nós começamos a inventar uma história para nós mesmos, uma história que não foi o Senhor que contou a nosso respeito. Ele começa a mentir e contar uma história em cima da outra, para que ele consiga fugir, para que uma história se sustente. Você precisa contar quantas outras mentiras. Quando você tem medo, ou está com medo, você corre um sério risco de começar a mentir. E Davi fala, não, me dá uma lança aí, eu vim numa missão secreta. Nós vemos Davi sair dali para Gate. Você já viu alguém com medo fugir para a casa do seu maior inimigo? Quero fazer uma pergunta para você. Qual é o seu maior inimigo? Nenhuma possível batalha, em um possível confronto, que você sabe que você vai precisar se esforçar muito. O que você faz? Você enfrenta? Ou você dá o braço, dá os braços, dá as mãos para o seu inimigo? O que você faz? Quando você enfrenta uma batalha dentro da sua casa, você diz assim, não, eu sabia que isso ia acontecer, eu vou voltar para o mundo das drogas. Qual que é o seu maior inimigo? Quando você enfrenta uma dificuldade, você fala, não, eu sabia que isso ia acontecer, e você volta para a pornografia. Quando você enfrenta o seu inimigo, você volta, não, eu vou inventar, você volta para a mentira. Qual é o seu maior inimigo? Quando você é dominado pelo medo, você busca refúgio nos lugares errados. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Davi busca refúgio com os filisteus.
Quando você está mal, está para baixo, você busca refúgio na onde? Porque talvez o seu maior inimigo seja o isolamento. Eu não fiz nada disso, mas eu me isolei. Se você está vivendo isolado, deixa eu te falar uma coisa. Você é uma presa fácil. Já assistiu Discovery? Assistiu aqueles Animal Planet, aquelas coisas lá? Já assistiu? É atacado quem fica fora do bando. É atacado o menor, é atacado o mais fraco, o mais frágil. Aquele que está caminhando e ficou alguns metros para trás, se distraiu. Essa analogia que a Bíblia faz, que Satanás está ao nosso derredor, como um leão procurando a quem possa devorar, é exatamente isso. O leão não olha assim e fala: nossa, aquela ali está fortona, está no meio do bando, eu vou buscar ela lá no meio, lá. Qual que é o seu refúgio? Comida? Tem gente que quando fica... Tem gente dando risada aí, acho que é porque ataca a geladeira de madrugada, certeza, quando fica nervoso. Qual que é o seu refúgio? A pergunta que eu quero fazer a você: você está sendo dirigido por você mesmo? Você está sendo dirigido pelo medo? Ou você está sendo dirigido pelo Espírito Santo? O medo não é apenas um péssimo conselheiro, ele é uma péssima companhia. Quem é dominado pelo medo passa vergonha. Quem é dominado pelo medo passa vergonha. Davi foge para Gate, chega lá, ele é reconhecido. Então os caras olham e falam assim: esse aí não é o Davi? E se você for olhar um pouquinho para trás, quando Davi pede a espada, lá no capítulo 21, no começo do capítulo 21, quando Davi pede uma espada, o sacerdote diz assim: ali no lugar, dentro do tabernáculo, dentro do lugar ali, está a espada de Davi, do gigante que você matou, Davi, pega lá. E Davi, cara, que negócio insano. Você já parou para pensar o que com medo não faz? Ele pega a espada do filisteu que ele matou e foge para a cidade dos filisteus. Você já parou para pensar o que o medo faz? E daí chega lá, eu acho que ele cai em si e fala: mano, o que eu estou fazendo aqui? Esse povo vai me fritar vivo aqui. A história conta que ele dá uma de louco. Ele começa a riscar as portas da cidade, ele começa a babar, literalmente. Ele falou: o quê? Eu vou me fingir de louco aqui, porque o negócio vai ficar feio para o meu lado. Quando o medo domina você, você passa vergonha. E a turma falou: não, mas não foi esse que matou as feras, não foi esse que matou o gigante, não foi esse. A que ponto Davi chegou? Quem é dominado pelo medo perde a noção de pertencimento. Davi foge da cidade de Gate e vai para a caverna de Adulão.
que tinha na caverna da Adulão? Só gente fugindo das dívidas, gente que não conseguia se sustentar. Ele foge da cidade do inimigo para uma caverna, querendo se esconder, querendo resolver os seus problemas, e encontra lá mais 400 problemas. Quando você ouvir o medo, ele só vai multiplicar os seus problemas. Quando você der ouvido ao medo, ele só vai ampliar, multiplicar os seus problemas. Quando nós damos ouvido ao medo, ninguém presta para a gente. Não é? Quando você está ferido, você está machucado, você está com medo, falando, ixi, esse negócio de célula, ixi, esse negócio de discipulado, ixi, esse negócio de igreja, não, é tudo igual, você, nossa, não presta. Quando você está com medo, igreja nenhuma presta para você. Quando você está com medo, pastor nenhum presta para você. Quando você está com medo, parente nenhum presta para você. Nem seus parentes prestam. Não é assim? Quando você está com medo, não te cabe nenhum lugar, você não se sente pertencente. Você está dentro de casa e não se sente pertencente. Você está na sua comunidade local e não se sente pertencente. Você está com seus filhos e não se sente pertencente. Você está no meio da sua família e não se sente pertencente. O medo, ele rouba a noção de pertencimento. Quem é dominado pelo medo é um catalisador de rebeldes. Davi encontra mais 400 insatisfeitos na caverna. O medroso não dá ouvidos aos corajosos, os medrosos dão ouvidos aos medrosos. Os falastrões dão ouvidos a outros falastrões. Os covardes dão ouvidos a outros covardes. Você pode ter até ouvido um corajoso, mas a fala dele não te agrada. Sabe aquele negócio de panelinha, cada um tem a sua? Sabe? Panelinha, cada um tem a sua? Analisa a sua panelinha, analisa quem está na sua panelinha. Se for só gente fofoqueira, foge de lá. Porque já, o seu sobrenome vai ser fofoca. Se for gente maledicente, foge de lá. Porque já esse vai ser o seu sobrenome. Quem é dominado pelo medo atinge as pessoas que estão ao seu redor. E no capítulo 22, o rei vai até os sacerdotes e procura Aimeleque.
E Saul fala assim: eu tenho certeza de uma coisa, que vocês abrigaram Davi. Eu tenho certeza de uma coisa, que vocês não me contaram que ele passou por aqui. Vocês estão junto estão protegendo para fugir. E a história conta que Saul manda matar todos os sacerdotes. E se você for continuar lendo o texto, morreu mais de 80 que usavam túnicas. Quem é dominado pelo medo, permite que as pessoas que estão ao seu redor sejam atingidas. Cara, meu amigo, minha irmã, fuja, saia de perto do medroso, saia de perto do desobediente, saia de perto do maledicente, saia de perto do fofoqueiro. Ah, mas é só uma desobediência. Você quer ver como que a desobediência traz prejuízo? Jonas resolve desobedecer o Senhor. Entra num barco sentido oposto de onde era para ele ir. E a desobediência é tamanha e causa prejuízo para quem está no barco junto com você. Mas você vai falar: mas não tem nada a ver com isso. O cara até comprou a passagem, ele entrou no barco junto contigo. Se você estiver no barco com um desobediente, você corre o risco de ter muito prejuízo. A história conta que veio uma tempestade e eles jogaram tudo no mar. Tudo. Prejuízo financeiro enorme. Tudo por causa de quê? De um desobediente. Daí viu que o negócio continuou feio ainda, falou: não tem mais o que fazer, nossa sorte aqui, vamos por que nos sobreveio essa desgraça, até que pega Jonas e joga na água. Você anda com gente desobediente, é uma questão de tempo para você ter um grande prejuízo. Se anda com fofoqueiro, é uma questão de tempo. Você fala mal do seu marido para sua amiga, é uma questão de tempo para você ter um casamento arruinado. Você, homem, se reúne para falar mal da sua mulher, é uma questão de tempo para você deixar de ter mulher. E nós achamos que isso é normal. Quando me veio outra história na mente, quando a irmã de Moisés fala mal de Moisés. Quem sabe dessa história? O que acontece? O Senhor diz assim: Moisés, manda buscar ela e o marido dela. Ela vai chegar aqui e eu vou exterminar os dois. Mas ela não fez nada, ela só falou mal. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: cuidado de quem você fala mal. Fala para ela. Daí tem gente que não sabe porque a vida não é abençoada, por gente que não sabe porque que não sai do buraco.
O filho de Aimeleque, mais para frente, depois do capítulo 22, se encontra com Davi. Davi fala: vem cá que eu vou cuidar de você. Saul também quer me matar, anda comigo, anda junto comigo, porque eu acho que eu posso te ajudar na fuga. Todos os seus morreram. Quem é dominado pelo medo chega no beco sem saída. É uma questão de tempo. Para você que está dando ouvidos ao medo, não encontrar mais saída para as decisões que você tomou. A intenção de Satanás é que você não se sinta pertencente. A intenção de Satanás é que você se esqueça das promessas do Senhor. A intenção de Satanás é fazer você abandonar a missão e a tarefa que Deus te deu. A história conta que os rebeldes que estavam na caverna de Adulão queriam matar Davi. Não seja dirigido pelo medo. Você tem medo que as pessoas falem mal de você? Não seja dirigido pelo medo. Do que você tem medo? Talvez você está olhando para o cenário do nosso país e está com medo. Talvez você possa estar olhando possa estar ouvindo apenas aquilo que o medo te diz e vendo apenas aquilo que o medo quer que você veja. E só enxerga o sobrenatural e só vive o sobrenatural. Aquele que abandona o medo. Só tem uma forma de você se livrar do medo. Fortaleça-se no Senhor. A história conta que quando Davi chega no fundo do poço, não tinha mais saída. Ele se fortaleceu no Senhor.
que vivemos tantas experiências com o Senhor e escolhemos ouvir o medo? Por que vivemos tantas experiências com o Senhor e nos encontramos enfraquecidos a ponto de permitirmos sermos dominados por um espírito maligno que é o medo? Todas as suas fugas eu não sei para onde você tem fugido. Eu só sei de uma coisa: se fugiu, se é fuga, não foi para lá que o Senhor te mandou. Do que você foge? Tem gente que foge da oração. Você conhece gente que foge da oração? Tem gente que foge da oração. Tem gente que foge do jejum. Tem gente que foge da leitura bíblica. Sabe por quê? Porque incomoda ler Bíblia. Para mim, ler Bíblia e não apenas ler e viver aquilo que a Bíblia ensina, eu vou ter que mortificar minha carne, eu vou para o confronto comigo mesmo. Então, deixa do jeito que está, pastor. Tem gente que foge da oração porque tem medo de ouvir as verdades que Deus tem para te dizer. Tem gente que foge de jejum porque tudo que você quer é satisfazer os desejos da sua carne, e você diz: jejum? Não. O Senhor está falando, só tem um jeito de você se livrar disso: se fortaleçam em mim. Eu não sei do que você tem fugido, mas o Senhor está falando para você: para de fugir. Tem gente que foge de uma conversa com o marido. Sabe aquela conversa que você precisava ter tido faz tempo já? Tem gente que foge. Tem marido que foge da mulher porque tem medo dela. Tem gente que foge de conversas sinceras. E uma coisa que Deus não faz é falar muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir. A maioria das vezes que você marcar um encontro com o Senhor, Ele vai para o confronto com você. Deixa eu te avisar. E me lembra a mulher na beira do poço, lembra? Ele chega, pede água, mas ele, uma samaritana, como que você me pede água? Ele falou: quero água. Perguntei quem você é. Eu pedi água para você. E essa resistência já era assim: não fala comigo não, porque você tem verdades ao meu respeito que eu não quero ouvir. E ele fala: tu está no 5º marido e não é seu ainda, né?
a resistência que você tem é porque você tem medo de ouvir as verdades a seu respeito. É porque você tem medo do Senhor apontar e falar: ó, vai, faz o caminho de volta. É porque você tem medo de falar: não, agora o Senhor vai me incomodar, eu vou ter que pedir perdão para fulano de tal, eu vou ter que me retratar com fulano, eu vou ter que devolver. Lembra do cobrador de impostos? Eu vou ter que devolver aquilo que eu tirei, que era indevido. Cuidado com o que você tem alimentado. Cuidado com o demoninho de estimação que você tem alimentado. Você fala: mas eu só dou comida para ele uma vez por semana. Nem é todo dia que eu faço isso. Não sei qual é o seu medo. Mas a notícia é: livre-se dele. Aí você vai falar, daí você vai falar assim: é por isso que eu escolhi andar sozinho. Conhece gente assim? Fala assim: é só mais uma prova do seu medo. Porque o Senhor não chamou ninguém para andar sozinho. Gostaria que você se colocasse em pé. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse dessa canção a sua oração. Sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou. Comece a dizer para o Senhor, comece a dizer ao medo: você não me define. Eu deixo de ouvir as suas sugestões, eu deixo de caminhar com você, eu deixo de ouvir os seus conselhos, eu deixo de ouvir a sua voz. Eu não sou mais escravo do medo. Você não tem mais influência sobre a minha casa, você não tem mais influência sobre a minha vida, você não tem mais influência sobre o meu ministério, você não tem mais influência sobre os meus filhos, você não tem mais influência sobre os meus negócios, você não tem mais influência sobre a minha cidade. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou
perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Tem pessoas nesse lugar que eram para estar vivendo uma enorme relevância naquilo que o Senhor te chamou para fazer. E você só não vive ainda por conta do medo. Se essa palavra para você, livre-se do medo, querido. Eu não sou mais escravo do medo. O Senhor não colocou dons, não te presenteou com dons e talentos para você guardá-los. Quando nós olhamos para a parábola dos talentos, que não tinha a ver apenas com uma moeda, preste atenção, não tinha a ver apenas com uma moeda. Aquele negócio tinha valor monetário, era sobre finanças que se falava. Ele olha para quem multiplicou 100% e diz assim: servo bom. E ele olha para quem multiplicou 50% e fala assim: servo bom. E ele olha para aquele que escondeu e não fez nada, diz assim: servo mau. O problema aqui não é você correr o risco de perder. O problema aqui é a ausência de coragem para você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Ele não entregou moeda para ninguém enterrar. Você já parou para pensar que talvez se aquele servo que enterrou tivesse chego para o Senhor e disse assim: Senhor, eu investi e deu ruim. Talvez ele não teria ouvido servo mau, porque o problema aqui era o medo. O problema é
que Ele entregou algo na sua mão e você resolveu não fazer nada com aquilo que Ele entregou. Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Que as consolações do Deus Altíssimo te acompanhem. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que haja uma conexão entre céus e terras através da sua vida. Que você não apenas seja um corajoso, mas seja um encorajador. Que você se torne inspiração para outras pessoas, independente da quantidade de moedas que você recebeu. Que o Espírito Santo, aquele que quer governar a sua vida, te traga um espírito de coragem, intrepidez e ousadia. Em nome de Jesus Cristo, um forte abraço. Deus te abençoe. Mais escravo do medo, eu sou filho